Amém. Jeremias 32:16 diz assim: E depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. E te criaste um nome, qual é o que tens neste dia? E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte e com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram, pelo que ordenaste-lhes sucedesse todo este mal. E eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Amém. Você pode sentar? Essa primeira parte desse texto, desse episódio, em que Jeremias está meio desolado. Algumas pessoas colocam esse texto, colocam um subtítulo como Jeremias quer resposta. Primeiro ele profetiza que se o povo não se arrepender, a catástrofe vai ser horrenda. Aí daqui a pouco Deus vira para Jeremias e diz assim: Jeremias, sabe o campo de tal lugar lá, aquele terreno? Compra aquele terreno. A Jeremias diz assim: ué, mas não tenho nem dinheiro. Imagina, o homem está sendo preso para lá, para cá. Daqui a pouco chega um camarada e diz assim: Jeremias, aqui ó, Deus mandou te trazer esse dinheiro aqui. Ué, aí Deus diz assim: agora vai, compra o campo. A Jeremias, imagina, irmão, você sabe que serve a Deus. Daqui a pouco na sua vida, ao redor, tudo um caos. As terras que vão ser repartidas, que não vão ter mais valor nenhum para Israel, porque Israel está à beira da morte, será levado cativo. O que adianta você comprar um terreno num lugar desse? Pois Jeremias pega e paga bem por um terreno. O que ele imaginou? Ah, então, nem tudo está perdido. Deus vai restaurar esse lugar. Deus está mandando eu comprar um terreno, está mandando chamar testemunhas. Então, poxa, Deus vai derrotar os caldeus. Já acabou a opressão de Judá, de Jerusalém. Deus vai pôr um basta nisso. E Jeremias vai prantear, porque ele vê que os inimigos chegaram, cercaram. A fome já está invadindo a cidade. Ninguém pode sair para fazer mais nada. A fome já está lá, não pode ir para os campos colher. A fome está dentro da cidade. A peste já está dentro da cidade. Uma série de horrores. Aí Jeremias diz: para que então, Senhor? Tu me mandou comprar um campo? Para que o Senhor me mandou?
pagar aquele dinheiro nessa propriedade? Jeremias está questionando Deus. Só que, antes dele chegar lá no ponto do questionamento dele, ele declara coisas muito tremendas. O verso 18 eu separei aqui para nós observarmos, em que Jeremias diz assim: Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Só que Jeremias sabe que Deus vai dar a cada um segundo o fruto das suas obras, que Ele é o Deus grande, tremendo e poderoso. Todavia, ele não está compreendendo em 100% a operação de Deus. E mais adiante, depois você vai ver as declarações que Deus dá a respeito dessa situação. Jeremias faz aqui diante de Deus algumas declarações solenes, clássicas. Tu és um Deus tremendo, tu libertaste o teu povo do jugo do Egito, tu sustentaste aquele povo pelo caminho, tu podes todas as coisas, os caminhos de todos os homens estão diante de ti, tu és o Deus grande e tremendo, tu és magnífico, tu és o Todo-Poderoso. Em outras palavras, podemos dizer, tu operas, ninguém impede, ou seja, assim como tu libertaste do Egito, que era uma potência tremenda, tu também podes libertar de Babilônia. E tem mais, o Senhor não me mandou comprar um terreno? Isso, irmão, são as nossas muitas indagações. Deus, se tu é tão tremendo, já viu como é que o ímpio, às vezes, blasfema inocentemente, dizendo assim, não, Deus tem poder, mas Ele não tem tanto poder assim, por que Ele não impede tantos males que existem no mundo? Aqui, Deus está mostrando, através de Babilônia, que Ele mesmo é o mentor, é o idealizador do mal, e tem mais, contra o próprio povo que se chama pelo seu santo nome. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos andar na presença do Senhor, nós não temos que estar andando dentro da igreja, que isso não seja mal entendido, né? Mas preste atenção, nós não temos que estar andando dentro da igreja, nós temos que estar andando na presença de Deus. Muita gente se auto-justifica dizendo, eu fui no culto. E Deus olha e diz assim, você foi no culto, mas eu não vi a sua participação nele. O seu louvor não chegou até a mim. As suas orações eu não ouvi. Não que não tenhas feito, é que os vossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então muita gente se auto-justifica, né? Eu conheci algumas pessoas que faziam questão de sentar no primeiro banco da igreja, fazia questão e ficava aborrecida se não conseguisse um lugar, naquelas igrejas que tem aqueles bancos, né, comprido, porque a pessoa queria sentar ali, para quê? Para o pastor ver que ela foi para o culto. Que besteira! E Deus, será que Deus está vendo? Então não basta estar na igreja, ir na igreja, o negócio é estar no altar do Senhor. Muita gente fazia parte, olha essa analogia interessante, muita gente fazia parte da cidade Jerusalém, mas poucos se interessavam em estar nos átrios do templo, e pouquíssimos tinham autorização de chegar no santo lugar, no santo dos santos, no santíssimo. Existia uma seleção feita por Deus. Hoje, meu irmão, eu vou dizer para você, não existe mais aquela seleção. Deus não quer saber mais de linhagem de Abraão. Hoje, se tu creres, verás a glória de Deus, porque Jesus com a sua carne nos abriu, com seu sacrifício, nos abriu uma grande porta, e a Bíblia diz que o véu do templo
se rasgou. Aquilo era o símbolo de que agora, através de Jesus Cristo, todos nós temos acesso ao santíssimo lugar, o lugar mais santo que Deus poderia permitir o homem entrar. Ele hoje permite, mas não pense que vai entrar de qualquer jeito. A regra continua: os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aqui Jeremias está dizendo: tu podia ter livrado esse povo, tu pode acabar com essa história, tu me mandaste comprar um terreno, ora, tu me mandou comprar um terreno, então automaticamente tu vai me mandar edificar alguma coisa. Não, o projeto de Deus com aquilo ali era que seria edificado, aquilo era o símbolo de que Israel voltaria sim para aquele lugar, voltaria um dia, mas depois de experimentar o chicote da correção. Olha o verso 20, Jeremias continua: tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é que tens neste dia? Ou seja, tu fizeste tantas maravilhas que o teu nome ficou notado, é notório. Em toda parte, na terra do Egito, olha, se falar no teu nome, todo mundo sabe quem você é. Se falar aqui em Jerusalém, em qualquer parte, aonde se tocar no teu nome, todo mundo te conhece e teme. Por quê? Tu operaste maravilhas tais entre os homens que todo mundo te conhece. É a declaração de Jeremias. Ou seja, tu podes também operar de novo essas maravilhas e livrar o teu povo. Olha aí, as trincheiras estão às portas. Já tem crianças morrendo de pestilência e fome. Já tem a catástrofe, já invadiu os muros de Jerusalém. Já tem pessoas nas angústias. Um já está saqueando a casa dos outros. Um já está roubando as vestes dos outros. Senhor, faz alguma coisa. Muitas vezes é assim, nós esperamos que Deus faça o bem, mas Ele determinou fazer o mal. Por quê? Tudo quanto nós semeamos, nós colhemos. Não adianta achar que vai semear o mal e vai colher o bem. Não, isso é ilusão. Deus, quando criou o homem, pôs o homem sobre a terra, deu a ele regras, e instituiu regras e mais regras. E uma das coisas que a Escritura diz é de que Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Olha o verso 22. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Quer dizer, Jeremias está dizendo, tu juraste e tu cumpriste, e imagino eu que Jeremias está dizendo assim, em situações que ninguém imaginaria. Olha o verso 23, entraram na terra e a possuíram. Mas, aí Jeremias lembra um detalhe importante, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal. Jeremias começa a questionar e ele vai contando a história. Ele vai contando a história. Olha, tu és tremendo, tu acabaste com o Egito, tu sustentaste no deserto, tu és tremendo. Jeremias está naquela aflição, né? Também conhecido como profeta das lágrimas, o profeta chorão. Jeremias está naquela aflição. Ele diz, tu pode acabar com tudo isso, tu pode terminar esse mal, tu pode acabar com essa situação, tu pode acabar com essas trincheiras. Imagino eu, se ele não lembrasse que um anjo matou 185 mil assírios no arraial da guerra. Eu imagino tudo isso na cabeça de Jeremias. Tu podes pôr um ponto final nessa história, nessa angústia, nessa aflição. Mas de repente ele lembra assim, não, mas também, quando tu lhes introduzistes na terra que mana leite e mel, lhe deste estatutos, mas eles não andaram conforme o teu estatuto. Aqui Jeremias começa a ter a sua memória um pouco mais avivada. Aí o verso 24 ele diz, bom, então eis aqui os valados, né, as trincheiras, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência
e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, verso 25, tu me disseste, ó Senhor, Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Ele diz, tudo bem, o povo não andou, está aí em trincheira, mas e a minha promessa? O Senhor não me mandou comprar um campo? E a minha promessa? Como é que vai ficar a minha vida? Resultado, irmãos, a vida de Jeremias, como ficou? Jeremias foi honrado. Jeremias recebeu o convite para ser, segundo historiadores, que eu não me recordo nem, eu estou me prendendo mais aos historiadores nesse momento, que está mais vivo na minha memória, não é nem a questão do que foi definido da vida de Jeremias aqui, porque é ele mesmo escrevendo o livro. Às vezes as pessoas que escrevem sobre si não querem colocar certas coisas, isso é muito comum, sempre, inclusive na escritura, mas acredita-se que Jeremias foi um convidado vitalício na corte de Nabucodonosor. Viveu bem, viveu tranquilo, viveu em paz, vamos assim dizer, lamentando tudo que aconteceu? Sim. E a promessa, os descendentes dele, porque ele passa a escritura do campo para o homem que o acompanhava, para Baruque, se não me falha a memória, e aquilo ali, um dia, os descendentes de Jeremias, ou quem quer que aquele homem julgasse digno, receberia daquele terreno que Jeremias ali está investindo. Ou seja, irmão, qual é o nosso tema nessa noite? O tema é que todas as promessas que Jeremias menciona, que Deus fez àquelas pessoas, mas agora Deus está dizendo assim, eles agora estão cercados, tem fome, peste, tem espada, tem perigo, tem nudez, tem angústia, tem aflição, e nós estamos falando de quem? De um povo de Deus. Então eu vejo a responsabilidade que Deus nos chama, a seriedade que Deus nos chama para a caminhada cristã. Tem gente que fica pulando de opinião o tempo todo, alguns pulam de igreja o tempo todo, outros porque um pastor se achega mais e dá um beijinho, um abraço, esse pastor é mais carinhoso, outros porque recebem um presente ou um privilégio, se juntam mais àquela questão, e as pessoas não são firmes. Irmão, firmeza com Cristo não é firmeza no campo visual, firmeza com Cristo é na palavra, no estudo, na oração. É aí que você é firme e constante. Veja só o que Deus vai dizer a partir do verso 26. Jeremias questiona muito, olha só. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele tomá-la-á, e os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Só aí até esse verso 29. Deus está dizendo: Jeremias, a tua lamentação, tudo bem, Jeremias, eu tenho um trato contigo, agora, você não adianta interceder por esta cidade, Jeremias. Sabe as casas que eles subiram nos terraços, fizeram festas e celebraram, e cultuaram a Baal, engrandeceram Baal, e envergonharam o meu nome? Sabe essas casas? Eu já ordenei, elas vão virar pó e cinza, eu vou incendiar todas elas. Agora, se tivessem andado, nós sabemos, na presença de Deus, a história era diferente. Agora, quando Israel se defronta, se depara com Jesus Cristo, o que eles jogam na face de Jesus? Nós temos por pai Abraão.
temos por pai Abraão. Disseram para João Batista, temos por pai Abraão. Disseram para todo mundo que pregava em Jerusalém, os judeus diziam, temos por pai Abraão. Eles se respaldavam em uma tradição. Aí vem Jesus e é o único que tem autoridade para dizer assim, vocês têm por pai é o diabo. Ou seja, estamos diante de uma nação iludida, um povo equivocado, um povo que tem pergaminho, mas não entende pergaminho, um povo que tem um Deus tremendo sobre eles, mas não entende esse Deus, um povo que tem a vereda de Deus diante de si, mas quer trilhar os seus próprios caminhos, os seus próprios conceitos, um povo que tem liderança levantada por Deus, tem profeta no meio deles, tem reis que Deus levanta, Deus tem a espada dentro de Jerusalém para guardar, para proteger, Deus é um muro à volta de Jerusalém, como diz o Salmo, mas esse povo não se dobra a Deus. Eles insistem em permanecer com as suas próprias opiniões, com os seus próprios conceitos, com os seus próprios ideais. E Jeremias está ali o tempo todo, olha, vocês têm que se arrepender. Que se arrepender de quê? Aí o rei diz assim, mas eu sirvo a Deus. Aí Jeremias olha para os ídolos, e o que são esses ídolos aí? Como que você serve a Deus? Não, mas é o povo que quer esses ídolos. Ora, mas tu é um rei. É o rei que governa sobre o povo ou o povo que governa sobre o rei? Aí diz aqui ainda, no verso 30, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, esse povo me provoca desde que eles eram jovens. Depois Deus vai dizer assim, desde que essa cidade foi edificada, até hoje, tudo que eles fazem é me provocarem. Ou seja, Deus está dizendo, eu tive misericórdia demais, Jeremias. Olha quantos anos Jerusalém, Judá, Israel está fundado. Desde a mocidade deles, desde a fundação dessa cidade, eles me provocam, tolerei demais. E Jeremias está fazendo o quê? Chorando. Lembra de Samuel? Chorava, clamava, não dormia a noite toda. Deus, tem misericórdia de Saul. Deus, restitui o ministério de Saul. Deus, tem compaixão de Saul. Deus, foi tu que escolheu ele. Tu me mandou ir ao encontro dele. Senhor, lembra da ovelha lá que ele procurava, da vaca que ele procurava? Lembra lá, Senhor, tem misericórdia de Saul. Aí Deus vem e diz assim, até quando tu terás dó de Saul se eu já o rejeitei? Em outras palavras, é o que Deus está dizendo para Jeremias. Não adianta clamar por essa cidade. Eles estão me provocando a ira já desde a mocidade deles. Mas se você parasse um judeu, um jovem, ou que agora já não é jovem, um idoso nessa situação aqui, e perguntasse, vem cá, vocês estão servindo a Deus? O que eles diriam? Estou. O que nós sempre temos alertado nesse ministério, não se serve a Deus da maneira que se quer, só se serve a Deus da maneira que nos é ordenado. Tem gente oferecendo sacrifício de tolo. O que é um sacrifício de tolo? É tudo aquilo que você faz que Deus não te mandou fazer, está fazendo besteira. Irmão, aprende o exemplo. Quantas vezes eu chego aqui e digo, irmão, tem um vídeo para fazer aí. Deus me disse que tem um vídeo para fazer. E o vídeo vai sair 1 ano, 2 anos depois. Por quê? Porque temos que saber esperar a hora, a ordem de Deus, o momento de Deus. E com essa era aí, meu irmão, da informática e das câmeras, toma muito cuidado para você não se tornar um palhaço fazendo gravaçãozinho, jogando na internet, que vai servir apenas para botar a corda no seu pescoço. E esse é um alerta tremendo, tá, irmão? É um alerta tremendo. Você tem que andar na direção. Tem que andar na direção. Ah, vou distribuir CD, não sei. Não, é direção. Vou gravar, vou filmar, vou fazer. É direção. Se Deus deu a direção, faça. Se não deu, não faz não, hein?
Eu sei que às vezes vai passar pela cabeça de alguns, não, pastor, que é só ele fazer, ele quer aparecer, ele quer se exaltar. Tá bom, quem tem memória, penso que bem quer. Então, Deus está dizendo, os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal desde a mocidade. Desde a mocidade. Imagina Deus dizer uma coisa dessa. Desde que eles eram jovens, ou seja, há 30, há 40 anos atrás, tudo que eles fazem é me provocar. Irmão, você está andando com Deus? Ou você está provocando Deus? Você está esperando a bênção ou Deus está esperando a hora de te trazer o juízo? Nós temos que ser espertos. Deus, aprende, meu irmão, o joelho foi feito para se dobrar. Deus, fronte foi feita para se inclinar perante o Todo-Poderoso. Deus, eu estou na tua presença ou eu sou apenas um palhaço iludido? Meu irmão, não estou aqui para te ensinar a orar, mas eu estou aqui para te dizer que eu já fiz essa oração, olha, e como já fiz. Ainda nos dias de hoje, eu dobro os meus joelhos e digo, Deus, eu estou me desviando, os meus pensamentos estão corretos, as pregações são essas, isso que eu estou pensando de texto tal é verdadeiro, vem do Senhor, Deus, eu estou no caminho certo ou no caminho errado? Se você parar de fazer isso, você vai trilhar um caminho errado, vai sair pela tangente, e lá na frente você vai dizer assim, eu tenho por pai Abraão. E alguém vai te dizer assim, que nada, ó pobre coitado miserável, você tem por pai é o diabo. E você vai se ver confrontado, e não, eu tenho por pai Abraão. Quando você procurar autoridade para falar alguma coisa, você não tem autoridade, você está sozinho, abandonado, sem a graça. Não adianta a ilusão, né? Tem gente que diz assim, não, eu sou da geração Jesus Cristo, besteira, pura besteira, tem que ser de Jesus Cristo, não é ser da geração Jesus Cristo, né? As pessoas perguntam, pastor, quantos membros tem a igreja? Não sei. Não sabe? Pensam que eu estou mentindo, não sei quantos membros tem a igreja. Mas e as fichas? Que ficha, meu amigo? Por acaso eu sou escriturário, eu trabalho em banco para ficar contando ficha? Na igreja não tem ficha, não tem cadastro, isso não existe aqui, porque para mim, membro da igreja, são os que Deus aponta todo dia e mostra, e vai falando, esses são os membros da igreja. Que igreja? Geração Jesus Cristo? Não, da igreja Reino de Deus. Não interessa ser membro da geração Jesus Cristo e ir para o inferno, tem que ser membro do Reino de Deus, e ser membro do Reino de Deus está muito além de ser membro de geração Jesus Cristo. Aqui Deus colocou um homem sujeito a falhas e a erros, mas lá quando você dobra os teus joelhos e abre a escritura, aquele que contigo fala lá, não é sujeito a falha, nem é sujeito a erros, e é por isso que esse púlpito é verdadeiro, porque em outros lugares você não ouve isso. Então, meu irmão, aí diz assim, no verso 31, porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Esse verso 31, ele é impressionante. Deus está dizendo, eu trouxe esse povo para cá, eu derrotei os inimigos, eu dei esse chão para eles, eu ajudei eles a edificarem, eu guardei eles, eu protegi, eu dei fertilidade, eu dei o pão, eu dei a lavoura, eu dei o gado, eu dei tudo, e tudo isso o tempo todo é ira contra mim. Eu estou abençoando e me irando, abençoando e me irando, abençoando e me irando. Jeremias, agora dá licença, mas já basta. Irmão, você entendeu? Deus disse que desde quando a cidade foi fundada, que o que essa cidade faz é provocar-lhe a ira. Ora, mas a cidade já tem décadas de existência, e Deus está dizendo,
Desde que ela foi fundada, tudo que ela faz é me provocar a ira. Ora, mas a prosperidade de Deus estava lá no meio da cidade. Os campos estavam produzindo. Israel não tinha fome. Israel tinha gado de sobra. A lavoura estava prosperando a todo vapor. Eles construíam casas, palácios, tinham riqueza, tinham tudo. E Deus está dizendo, tudo isso que eles têm, que eu dei irado. Eu dei irado, esperando que eles olhassem para mim. Esperando que a minha palavra dada a Abraão, Isaque e Jacó não caísse por terra. Eu abençoei irado, mas agora já basta. Irmão, que Deus te abençoe feliz. Mas se você não vigia, você pode estar desfrutando de muitas coisas e Deus está doido para te repreender e te corrigir. Aí levanta Jeremias, anuncia aí. Jeremias passa anos anunciando, Jeremias passa numa dificuldade terrível, preso aqui, preso lá, batem em Jeremias sofre um monte de humilhação, sofre dificuldade, fome, frio. Jeremias anuncia para eles aí, não deu jeito, tá bom Jeremias, então agora nem adianta mais, é hora mesmo de eu trazer a minha ira. Estamos falando de povo de Deus, não estamos falando de uma cidade que cultuava falsos deuses, de uma nação totalmente blasfema, não, nós estamos falando de um povo que foi selecionado pelo próprio Deus, e Deus está dizendo, para a minha ira e para o meu furor tem sido essa cidade. Verso 32, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, quer dizer, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, meu irmão. Eu vou ler esse negócio de novo, que diz assim, os filhos de Israel, de Judá, fizeram me provocar a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Deus não deixou escapar ninguém. Todo mundo, e olha, começou da elite, né? De rei, profeta para baixo. Todo mundo pisando na bola contra os conceitos de Deus. Estão achando que porque Deus é tardio em irar-se, que Deus está beleza, está tudo bem. Irmão, toma cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho esse cuidado. E eu tenho que pregar daquilo que é a minha vida. Daquilo que eu entendo, daquilo que eu compreendo, daquilo que é mover de Deus sobre a minha vida, e eu quero te deixar esse grande alerta. Tome cuidado, para que na sua prosperidade não esteja a ira do próprio Deus. Tem gente que se confunde. Não, eu fiz isso, opa, deu certo. Eu fiz aquilo, opa, deu certo. Eu fiz aquilo outro, opa, ganhei uma grana, opa, estou prosperando, estou me dando bem. Está se dando bem porque Deus está estendendo a sua misericórdia, porque Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer em ferir aqueles que esperam ser os seus servos. Ele é uma pessoa assim, amiga, joia, misericordioso, mas você tem que procurar saber se os teus caminhos estão corretos. O povo está vivendo numa boa, em prosperidade, quando Jeremias diz assim, olha, Deus vai trazer Babilônia e vai invadir essa cidade. Fala, não, mata esse cara é digno de morte, é um falso profeta. Nós temos prosperado, nós temos conquistado, nós temos construído, nós temos edificado, as nossas mulheres não têm estéril, todo mundo dá à luz, nós temos enriquecido, mata ele, a profecia dele é falsa. Não, não é falsa. Prosperaram debaixo de uma misericórdia de Deus. O projeto não é exatamente esse. Então, meu irmão, a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, e o meu socorro
vem do Senhor dos Exércitos, Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos seguir para concluir aqui. Diz no 33, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. Sabe, irmão? Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. E depois, olha o verso 35, só para concluir. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. E aí já basta, né? A que ponto aqueles que se dizem povo de Deus, ora, Deus é mentiroso? Não, Deus está dizendo que eles edificaram situações para fazer para os seus filhos passarem pelo fogo em sacrifício a Moloque, mas quando Jeremias está pregando, ele diz, não, Deus não vai destruir isso não, nós estamos com Deus. Estão cultuando ao diabo, estão até sacrificando vidas, e estão dizendo que estão servindo a Deus. De quem estamos falando? Povo de Deus. O que aconteceu com esse povo? Perderam a visão espiritual. Por quê? Porque vai ficar provado lá com Jesus que eles descansaram em cima de um slogan. Nós temos por pai Abraão. Acabou a história. Irmão, a sua luta é todo dia. Se você disser, ontem Deus me curou, cuidado que a enfermidade pode acabar contigo, te levar para um leito e te matar. O fato de você ter sido curado ontem não significa que você não tem mais que andar na presença de Deus. Ele não colocou um antídoto na sua vida. O antídoto que Ele te deu é clamar a sua face todo dia e andar nos seus caminhos. Então, se o que Deus fez ontem por você não trará resultado hoje. Lembra que Gideão disse assim, o que tem sido feito pelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Olha, ele tinha memória de várias maravilhas, mas agora eles estão sob os midianitas, numa opressão, numa fome terrível. E o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, vira para Gideão e diz assim, não, eu vou trazer de volta as coisas do passado. Não, passado já era, vai agora no presente, vai na tua força. E tu livrarás Israel, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, meu irmão, esta é uma pequena advertência para as nossas vidas, que eu quero estar clamando nessa noite, eu quero estar orando, porque, simples, eu tenho um temor muito grande, eu tenho um cuidado muito grande. As coisas que Deus tem feito na minha vida, as coisas que Deus tem dia a dia feito na minha vida pessoal, vou até falar dessa maneira, mais pessoal do que ministerialmente, vamos assim dizer, elas não me deixam, não são suficientes para que eu me acomode. Um jovem desses consagrados a pastor entrou em contato comigo há um tempinho atrás e ele dizia assim, poxa, estamos ligados nos trabalhos da igreja, estamos fazendo muitos evangelismos, distribuindo folhetos, estamos fazendo isso, aquilo, outro. Ele foi com uma lista de coisas que ele estava fazendo na igreja onde ele tinha assumido. E eu dizia para ele o seguinte, tome cuidado para que os trabalhos da igreja não te tirem da presença de Deus. Vai lá, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, visita no hospital, visita no presídio, o evangelismo na praça, distribuição de folheto, o culto na igreja, não sei o que. Daqui a pouco você está vivendo mecanicamente, não está parando para ler a escritura e receber do alto, não está parando para dobrar os teus joelhos e falar com o teu Deus, não está dando a oportunidade do Espírito Santo te dizer assim, sai desse caminho, volta para a vontade do Senhor.
Quanta gente não tem acontecido isso? Quanta gente besta hoje aí, não, que eu tenho um ministério, estou pregando nos presídios, o Espírito Santo está gritando, para com isso, quem te mandou ir para lá? Quanta gente hoje, não, que eu tenho um ministério, eu estou dentro dos hospitais evangelizando, e o Espírito Santo está dizendo assim, sai daí, quem te mandou entrar nesse negócio? Quanta gente hoje está gravando vídeos, como eu assisto lá, eu vejo lá um monte de link que as pessoas me mandam, vídeos e colocando na internet e achando que está fazendo uma grande obra, e o Espírito Santo está dizendo assim, para com isso, sai desse negócio. Não, mas eu estou fazendo para Deus, ou seja, não, temos por pai Abraão. Babilônia vai chegar. Babilônia vai chegar. Olha, eu não sou Jeremias não, mas quanta gente eu já disse. Teve uma pessoa que disse assim, não, eu estou me preparando, um e-mail que eu recebi, estou me preparando porque Deus me revelou que eu tenho um ministério entre os árabes, e eu estou me preparando e aprendendo idioma, e orando e buscando, e eu não sei como que os meus pais vão receber essa notícia, que eu tenho esse ministério entre os árabes. Aí eu mandei um e-mail, né, para com esse negócio, você não tem ministério nenhum. Vai ouvir? Sei lá se vai ouvir, mas que não tem, não tem. Lembra que eu sempre falo de uma menina que esteve aqui um tempo atrás, pequenininha, 7, 8 anos, que quando abria a boca era algo impressionante para cantar? E um dia eu disse para a mãe dela assim, para com esse negócio de arrastar tua filha em tudo que é igreja. Não é hora dela ficar cantando de igreja em igreja, não. É hora dela sentar num banco de escola dominical e aprender o que diz a Bíblia. Para com esse negócio de querer gravar CD com ela. Para com esse negócio de ficar indo em estúdio. Tu vai, e eu disse assim, você vai destruir o ministério da tua filha, você vai acabar com o ministério da tua filha. Desligou o telefone, não quis saber mais, tinha vindo aqui algumas vezes, nunca mais ligou. Aí esses dias ligou, a minha esposa atendeu o telefone. Minha esposa só conhecia a história, nunca viu essas pessoas. E a pessoa se identificou, não, que a minha filha, e aí cantava tal, e agora está com uns 15, 16 anos. A minha esposa lembrou da história e falou assim, e a sua filha ainda canta? Ela falou, não, não canta mais não. Ué, mas eu disse para ela que ela ia destruir o ministério da filha. Mas tem gente que pensa, tipo assim, não, se fosse o filho dele, ele não diria isso. Se fosse meu filho, meu irmão, nem que fosse na correia, mas eu colocaria no caminho do Senhor. Agora, as pessoas querem projetar riqueza nos filhos, querem projetar o seu sustento nos filhos. Não, meu filho vai gravar, vai estourar de sucesso, eu vou viver às custas do meu filho. É isso que estão fazendo por aí, ministério, não é para isso não. Era uma criança que quando abria a boca, simplesmente era impressionante. Criança, adulto, seja lá quem for, deixa eu dizer uma coisa claramente, a nível popular, eu nunca vi ninguém na face desse planeta, a nível popular, nunca vi ninguém na face do planeta Terra cantar como aquela criança de 7 anos cantava. Eu nunca vi. Era impressionante. Todo mundo, a menina entrou num curso de canto. No primeiro dia do curso de canto, o professor chamou a mãe dela e disse assim, olha, leva a sua filha porque eu não tenho nada para ensinar para ela. Uma criança de 7 anos de idade. Era algo impressionante. Uma voz mais bela e mais afinada que Rose Nascimento. E Cassiane então nem chega perto. Uma voz impressionante com uma criança de 7 anos que cantando aqui nessa igreja eu olhava e dizia assim, como é que pode essa voz estar saindo daquilo ali? Impressionante! Quando ligou para cá, minha esposa lembrou da história, identificou, falou assim, a sua filha ainda canta? Não, ela não canta mais não. Por que não canta mais? Porque não querem ouvir Jeremias, estão obstinados, estou servindo a Deus, estou cantando de igreja em igreja. Lá num curso que nós conhecemos aí, tem uma pessoa lá, coitada, completamente desafinada, e diz que canta pelas igrejas do Rio de Janeiro afora. Mas vai dizer, você não é hora de cantar, é hora de aprender. Não querem ouvir.
as pessoas se obstinam. Então aqui, olha, Deus nos edificou essa cidade, olha esse gado como Deus multiplicou, olha as nossas lavouras como Deus abençoou, olha os nossos filhos, olha a saúde dos nossos filhos, não tem nenhum aleijado no meio da cidade, não tem nenhum cego, nenhum manco, nenhum coxo, tudo dessa cidade está perfeito porque a misericórdia de Deus é grande. Não está perfeito porque você está correto, está perfeito porque Deus prova o seu atributo de misericórdia também. Se ele não tivesse misericórdia, como ele diz, porque eu não mudo, e as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Então, meu irmão, não se iluda. Você hoje pode estar muito bem, mas não deixe de dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Não deixe, irmão. É besteira. Eu caminho com Deus, então caminha com Deus. Mas quem caminha com Deus, conhece o som da voz dele. Por que essa nação não identificou o som da voz de Deus através de Jeremias? Eu gosto muito de usar esse alerta quando Deus está falando com o seu próprio povo. Porque se ele fala com o seu próprio povo, ele fala comigo, ele fala contigo, ele fala com todos. Então, meu irmão, só para concluir agora, alguns e-mails que eu recebo de pessoas desesperadas. Pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa na obra. Não, pastor, que eu estou parado. Aí eu mando o link lá do SkyDrive, digo assim, tua hora não é de trabalhar, tua hora é de estudar, é hora de aprender. E as pessoas acham, talvez achem, né, que eu não quero o bem delas, ou que então que eu acho que só eu tenho ministério, ninguém mais tem. Não é nada disso, meu irmão. Lembra sempre o que eu digo nesse lugar, eu tive 13 anos de banco, 13 anos eu não me precipitei, eu não fiz o meu ministério acontecer, eu esperei Deus trazê-lo à luz. Quando Deus traz algo à luz, ninguém abafa mais isso, ninguém apaga. E não foi falta de pessoas quererem apagar, não foi falta de quererem abafar. Eu lutei contra os reis da terra, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra os pastores, lutei contra todo mundo, e Deus me fez ficar de pé. Então eu quero, meu irmão, que todo mundo prospere, mas não adianta, se sair da regra, não vai prosperar. Já não contei a experiência daqueles que chegam aqui, gente que vem de longe, pastor, eu prego igual o senhor. Eu digo, opa, aí tá, o que você quer? Eu vim aqui buscar umas apostilas do ministério. Aí o camarada pega umas apostilas aqui, e vai lá não sei para onde, fundar uma igreja. E desde quando a apostila é suficiente para se fundar a igreja? Que loucura! Gente que não sabe nem pegar no microfone. Até isso Deus me ensinou, a distância de um microfone, como falar. Até isso, tem gente que não sabe nem pegar no microfone, já se acha pregador. Vai para a escola aprender locução primeiro. Tem gente por aí que tem um ditado bem satânico, o diabo escreveu esse ditado: Deus não chama os capacitados, capacita a quem chama. Mentira! Mentira do diabo! Quando Deus me chamou, eu estava bem capacitado nos propósitos que Ele tinha para aquele momento. E os outros propósitos que Ele tinha comigo, Ele foi me preparando antes e eu fui aceitando o preparar de Deus. Hoje eu estou aqui preparado. Amanhã, se vierem novos moveres, Ele está me preparando. À medida que eu aceito, Ele me prepara antes para me jogar na fornalha depois. Ele não me joga na fornalha antes para me preparar depois, não. Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de entrar na fornalha, já estavam prontos. Ó rei, não te responderemos sobre isso. Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha. E se Ele não livrar, nós morreremos cultuando a Ele. Já estavam prontos. Daniel não foi preparado dentro da cova, não. Ele já estava pronto antes de entrar na cova. Esse ditado é satânico.
Conversa fiada que Deus não chama os capacitados, mas capacita quem chama. Isso é mentira do diabo. Esse provérbio começou dentro das Assembleias de Deus, tinha que vir de lá. Então, meu irmão, nada de ilusão, nada de oba-oba, nada de emocionalismo, nada disso. Fé é pé no chão. Fé é pé no chão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão, a lógica da nossa fé. Tem gente que diz, não, fé não se explica, se explica e se explica muito bem, detalhadamente. Então, meu irmão, para nós concluirmos, aqui diz o verso 33, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Só para concluirmos, eu sempre digo constantemente no nosso seminário, irmão, quando você ouvir alguma coisa, se isso que você está ouvindo te exalta ou tenta te abater, te exalta ou tenta te humilhar, se o que você está ouvindo parece verdade ou se parece mentira, não interessa, pegue aquilo que você está ouvindo e leve para a oração, semelhante ao rei Ezequias. Recebeu uma carta, a carta era de destruição, ele chegou diante de Deus, Senhor, está aqui a carta. Deus falou, zomba deles. Amém, meu irmão? Humanamente falando, era o fim de Ezequias, mas ele pega aquela afronta e chega diante de Deus para ver que resposta Deus tinha daquilo. Se Deus dissesse, é o fim de vocês, é o fim. Se Deus dissesse, não é o fim, como disse que não seria, não foi. Então, não importa o que você ouve, vá, tenha humildade, tenha paciência, tenha paz, vá aos pés do Senhor e receba dele a direção, porque Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.